Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Olá, muito boa tarde. Bom, hoje é domingo, 27 de outubro, 5h33 da tarde. Estou começando essa live aqui para conversar um pouco com vocês que são a minha audiência hoje, as pessoas que estão participando da minha live. E eu quero hoje conversar um pouco sobre objetivos, sobre quem sou eu. E ao longo do tempo a ideia é desenvolver mesmo essa comunicação por aqui. Eu quero me tornar de fato um streamer aqui na Twitch, de repente levar isso para o YouTube também e compartilhar, né, alguns pensamentos, algumas ideias, algumas visões de vida, e isso vai se refletir, né, nas pessoas que vão participar aqui, que vão acompanhar esse... Ainda não estou chamando isso de trabalho, é claro que um dia eu penso em tornar isso rentável, mas esse primeiro momento é estabelecer uma comunidade. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre quem sou eu, as minhas raízes, e conversar também sobre origens, né? Preparei aqui alguns vídeos que nós vamos assistir juntos. Eu ainda não vi, eu só selecionei de acordo dentro do assunto que eu quero falar. Quero mostrar um pouco da cidade onde eu nasci. E ao longo desse percurso aí nós vamos mostrar a cidade. Eu quero assistir junto alguns vídeos e simultaneamente nós vamos andar pela cidade no Google Maps, Google Street View, e contando um pouco da minha origem, de coisas que eu gosto e coisas que eu acredito que tem a ver com as minhas raízes. Bom, então, há algum tempo eu tenho conversado com alguns amigos, né, sobre esse tipo de interação. Eu, assim como a maioria de vocês e grande parte da nossa geração, eu acompanho o trabalho de streamers aqui no YouTube, aqui na Twitch, e é muito interessante porque na época da pandemia eu fiquei muito isolado, né? Eu fiquei realmente trancado dentro de casa, foi uma época muito difícil. E eu me lembro que o Natal, eu passei o Natal assistindo uma live na Twitch do Cid, né? O Cid e o Gaules e o Casimiro eram as minhas companhias naquela época.
E eu lembro que o Natal tinha uma galera assistindo a live do Cid, o Cid compartilhando lá a festa de Natal dele. E muita gente assistindo, né? Então existia aquele senso de comunidade, aquele senso de pertencimento, que era uma coisa muito virtual, digamos assim, mas que tinha justamente essa coisa de comunidade, né? E isso foi muito marcante para mim ao longo da minha trajetória. E eu quero de alguma forma fomentar isso, trazer isso para juntar gente, né, com a mesma visão, gente que tenha os mesmos objetivos. É claro que isso exige uma certa habilidade de comunicação, uma certa exposição, né, e saber lidar com isso. Às vezes isso é difícil, mas é algo que hoje é muito comum, é normal as pessoas fazerem isso. E a gente vai aprendendo fazendo, né? Eu estou pelejando aqui com esse OBS que me dá dor de cabeça às vezes, mas essas questões técnicas também não são tão importantes, né? O que importa realmente é a partilha, é a conversa, é a troca de ideias. E eu espero que isso aconteça, né, de fato. A gente vai melhorando com o tempo, a gente vai aprendendo. E eu espero poder contribuir também com outras pessoas, assim como contribuíram, assim como me ajudaram muito naquela época. Bom, o meu objetivo com os vídeos e com as transmissões, aquilo que eu vou compartilhar, aquilo que eu vou produzir, tem a ver com algo que faz parte da minha personalidade, algo que faz parte dos meus gostos, que é justamente entender como as coisas funcionam. Eu gosto de estudar a fundo processos ou etapas de um processo. Como as coisas funcionam, o que precisa acontecer para se chegar a um determinado objetivo, ou quais são as fases para que alguma coisa aconteça, né? Então, eu acho que ao longo dessa minha produção a gente vai ver um pouco disso nos roteiros, na elaboração, nos acontecimentos, até naquilo que for mudando ao longo do tempo. Então, ontem eu fiz uma live mostrando alguns lugares que eu gostaria de conhecer. Eu assisti também alguns vídeos de pessoas que estavam fazendo turismo nessas cidades e eu ia acompanhando ali pelo Google Maps, né? É algo muito divertido, é interessante poder reagir a esse tipo de vídeo, porque a gente vê o que as pessoas procuram quando elas estão visitando uma cidade, né? O que elas observam, o que chama a atenção, e para cada pessoa isso pode ser diferente. Eu acho que dependendo dos interesses da pessoa, ela vai procurar algo que aquela cidade oferece. E descobrir aquilo que não tinha sido planejado também é muito interessante. Bom, então eu separei aqui um vídeo que é sobre a cidade onde eu nasci. Não é uma cidade turística, e por isso é interessante, né? Porque muita gente fala assim, eu quero ir para Disney, eu quero ir para Europa, eu quero ir sei lá para onde, porque lá tem atrações turísticas. Claro, isso faz todo sentido, né? Uma pessoa planejar uma viagem para conhecer esse tipo de atração. Mas também acontece, e a gente percebe isso nesses vídeos
de pessoas que fazem mochilão, né, que viajam de moto, esse tipo de coisa, que eles vão para lugares também que não são turísticos, que não têm essas atrações. E nessas viagens eles descobrem muitas coisas que são a raiz da cultura, né? O interior tem a raiz da cultura. Então, eu separei aqui um vídeo de um cara que está conhecendo algumas cidades de Tocantins de moto. E a cidade onde eu nasci é uma cidade relativamente pequena. Eu estava vendo aqui que hoje são 88 mil habitantes, então ela cresceu bastante desde a última vez que eu fui lá. Mas eu quero fazer essa visita a essa cidade, mesmo sendo de uma forma virtual. Eu acredito que vai ser surpreendente e eu quero que vocês me acompanhem nessa viagem. A cidade onde eu nasci se chama Gurupi. Como eu falei, eu vi hoje que ela hoje tem 88 mil habitantes, então é uma cidade que cresceu bastante e tem algumas características interessantes que nós vamos ver. Mais um capítulo da série aqui do canal, visitando todas as cidades do estado do Tocantins de Pop 110i. E hoje, galera, nós estamos indo visitar a terceira maior cidade do estado do Tocantins. Isso sim, é a cidade de Gurupi. Vou colocar aqui um mapa aqui para que vocês possam ver na tela onde está localizada no estado do Tocantins a cidade de Gurupi. Então, galera, como vocês poderão ver no mapa que vai aparecer para vocês aí na tela, Gurupi está aqui ao sul do estado do Tocantins, né, bem no centro, mais ou menos ali no centro, né, ao sul do estado do Tocantins, mais ou menos no centro, já próximo ali ao estado de Goiás. Pois então, galera, pensa num caminhão grande, esse daqui está na minha frente. Então, galera, Gurupi é a terceira maior cidade aqui do estado do Tocantins e tem uma cidade aí que tem uma história muito, mas muito interessante mesmo, que basicamente vai ali desde a Coluna Prestes, a passagem da Coluna Prestes aqui pelo estado do Tocantins em 1925, até lá os idos de 1958, com a criação do município de Gurupi. Pois então, galera, vou ultrapassar aqui esse caminhão, tá? A estrada aqui tá um pouco ruim. Aliás, essa estrada aqui é a BR-153. 153. Olha o tamanho desse caminhão, galera. Pois então, essa daqui é a BR-153 e também vai ter aí tudo a ver aqui com a história de Gurupi. Pois então, galera, vou deixar vocês curtindo um pouco aqui a entrada do município de Gurupi, né, da cidade de Gurupi, e já já eu volto com mais informações sobre a história dessa cidade. Vou deixando vocês curtindo um pouco aqui mais aqui é a Avenida Goiás, uma das principais avenidas aqui de Gurupi. E já já eu volto aí para nós conversarmos mais sobre a história de Gurupi.
interior. Ao interior, sempre essas ruínas esburacadas, sempre essas construções, sempre esse povo simples. Morar no interior é bom, galera. Já pensei nisso algumas vezes. Eu gosto da muvuca da cidade grande, né? Mas o interior tem algumas vantagens. Pois então, galera, muito bonita aqui a cidade de Gurupi, não é mesmo? Pois então, como eu já conversei com vocês em outros vídeos, o povoamento, né, aqui do estado do Tocantins, ele ocorreu principalmente por 3 motivos, né? Nós temos ali o primeiro motivo ali, que seria já ainda na época do Brasil Império, né? Que era os primeiros colonizadores ali vindo pelos rios Tocantins e Araguaia, né? Para explorar aí o interior do Brasil. Aí depois nós temos ali um segundo povoamento ocorrendo em razão principalmente da mineração. E depois nós temos mais um com a criação da BR-153, né? BR-14 à época. Olha aqui, galera, a prefeitura. Olha só que igreja bonita, galera. Essa aqui é a igreja de Santo Antônio. Pois então, galera, e acaba que Gurupi, ele meio que está ali entre a questão ali da mineração, né? E também, principalmente, da BR-153. Pois então, nós falamos lá inicialmente sobre as primeiras pessoas aqui que adentraram a região no ido de 1925, em razão ali da coluna Prestes, não é mesmo? Pois então, aí nós temos um salto aí para o ano de 1940, que aí nós temos aqui na região aqui, conforme aí várias cidades nós passamos, né? As descobertas de cristal de rocha. E as pessoas começam a adentrar aqui o estado, principalmente em razão dessas descobertas aí de cristal de rocha. E atraindo grupeiros, né, de várias regiões, né. É interessante que eu sei que eu morava nessa avenida, mas eu não reconheço absolutamente nada do que eu estou vendo aqui. Eu estou tentando primeiro encontrar a casa onde eu morei. Eu moro nessa avenida, Avenida Ceará, mas é completamente diferente hoje. E esse cara do vídeo está contando uma história aí da origem da cidade e tal, mas bem nada a ver, assim, né? Se a gente for procurar as fontes, não tem essas informações, assim. Tocantins era Goiás até 1989 e depois teve uma divisão, né? Por questões políticas, evidentemente. O governador na época era Siqueira Campos, muito conhecido justamente porque ele lutou muito por essa divisão, né? Mas como toda cidade do interior, existe aquele coronelialismo, ou toda essa disputa que é mais por uma questão de terras, né? E hoje já é uma cidade um pouco mais desenvolvida, mas continua nesse jeitão de interior. Eu vou tentar encontrar aqui a casa onde eu morei e a escola que eu frequentei, a igreja que eu frequentei. Se eu encontrar, vai ser muito legal, porque eu tenho certeza que está muito, muito, muito diferente
E eu não consigo nem identificar nada aqui. Eu passava nessa rua todos os dias, eu era moleque, mas hoje é completamente diferente, assim, absolutamente diferente. Então é interessante porque, sim, já tem muito tempo, mais de 10 anos que eu não vou lá. E se eu voltasse lá, acho que eu não conseguiria mais me localizar, né? Tenho parentes lá, tenho um primo que mora lá hoje, tios, né, irmãos do meu avô. E é engraçado porque a gente acaba percebendo até a diferença estrutural, né, da cidade. Tocantins é um estado muito quente, né? Ele é conhecido pelas altas temperaturas. Ó, aqui é um lugar que eu frequentava. A Gabi era uma escola de basquete, né, onde eu jogava basquete. Aqui também está completamente diferente. Essas árvores eram pequenas, eram recém-plantadas, e aqui não está dando para ver direito o lugar, né? Mas é um galpão gigantesco com várias quadras, né? Uma quadra de esporte, onde um ex-jogador da seleção brasileira criou um lugar para que jovens, né, adolescentes pudessem aprender basquete. Eu joguei lá, na época eu tinha 10 anos, até os 12, e agora sim eu me localizei. Essa rua é a mesma rua da minha casa, né? Eu passava por aqui todos os dias e está absolutamente diferente, né, do que era na minha época. Eu vou chegar até a casa onde eu morava. E vamos ver. E por aqui deve ser a rodoviária. Cidadezinha de interior sempre tem isso, um córregozinho que passa aqui pelo meio da cidade. E eu acho que por aí é a rodoviária. É, justamente aqui, né, é a rodoviária da cidade. Cidadezinha muito agrícola, né? E hoje está mais desenvolvida, né? Mas eu vou mostrar aqui a casa onde eu morei. É nessa mesma rua, então a gente consegue chegar lá. Deixa eu ver se aqui fica mais fácil. Mais ou menos. Aqui já é o final. Vamos continuar ouvindo. E também de cidades que começam a adentrar aqui a região à procura de cristal de rocha. E acaba que essa região aí, ela, ela fica muito conhecida aqui, principalmente pela qualidade da mata, né, e da terra. E aí, já ali em 1947, as margens do Pouso do Meio, aqui os córregos, né, rios e córregos, Pouso do Meio, Mutuca e Água Fresca, já começam a ser exploradas. E lá com a chegada aqui da região, do nosso conhecido Benjamin Carvalho de Lima. É isso aí, o Bião. E juntamente com seus companheiros Maurílio, né, e Raimundo Dourado. Com esse início aí já de exploração aqui da região, né, nós temos o registro em 1949, a chegada de outro importante pioneiro aqui da região, o senhor André Cerqueira. Ele chegou sediando-se aqui nas cabeceiras do Ribeirão Água Franca, onde fez a primeira plantação aqui conhecida na região de cana-de-açúcar.
e instalou um engenho aí para a fabricação de rapadura, sendo a rapadura aí na época, né, um produto de primeira necessidade, né? Pois na época não existia o nosso açúcar, né? Açúcar refinado. E o senhor André Siqueira também já instala aqui também já um rebanho já de gado mestiço. Então aí nós já temos aí já o início aqui do comércio já mais organizado na região, né, galera? Vou deixar vocês curtindo aqui um pouco aqui da cidade e já já eu volto com mais informações, galera. Eu tô achando super interessante porque eu não reconheço absolutamente nada. Não tinha essa empresa aqui, eu morava lá. Não tinha casas, era tudo diferente, tudo. Isso daqui eu acho que é uma escola. Isso daqui eu acho que eu me lembro. E, né, que é- vamos ver se a gente consegue encontrar. O nome algumas também mudaram, porque essas ruas aqui eram por número. E aqui na época existência, né? Não era Antônio, não sei do que. Eram números. 1, 2, 3.
Eu lembro que tinha uma escola também, colégio. Tinha uma madeireira, eu não sei se é essa, deixa eu me ver. Eu acho que se for, tem que ter uma escola por aqui. Se aqui for um colégio, é aqui. Colégio Positivo, ele era bem próximo da casa onde eu morava. Essa madeireira já existia, então a minha casa é logo aqui, nessa quadra. Tinha uma padaria na esquina, exatamente. Esse salão não existia. Esse muro não existia. Era por aqui. Dois mil e vinte e quatro, bem recente. Tá muito diferente esse lugar. Completamente diferente. Então, provavelmente a casa onde eu morava era aqui. 1570. Mas era absolutamente diferente. Não tinha esse muro, tinha essas plantas. Sim, me lembro dessas árvores. Completamente diferente isso aqui. Então aqui era o lugar onde eu morava, mas era completamente diferente essas casas, essas construções. E agora eu vou tentar chegar na escola onde eu estudei, né? Foi a primeira escola da cidade e era um colégio paroquial, né? Junto da igreja. Essa igreja mencionou aqui no vídeo, o colégio Igreja Santo Antônio. Era a igreja que eu frequentava também. Vamos ver se a gente chega lá.
outro lado aqui da cidade, passando aqui pela BR-153. Pois então, galera, nós paramos lá nos idos de 1949, né? Pois então, já após 1949, né? Aqui no ano de 1950 está registrado o último contato com a tribo indígena dos Xerentes, aqui na região de Gurupi. E a importância aí da Bom, então aqui é o colégio onde eu estudei até a sexta série, por aí, quinta, sexta série. Era um colégio paroquial, né, administrado pela igreja, e que ficava bem na frente da paróquia, né, atravessava a rua, aqui do outro lado já era paróquia. E essa era a paróquia que eu frequentava, né, que eu fiz a primeira comunhão, paróquia onde eu fui catequizado. Era uma paróquia, a primeira igreja da cidade, né? Tinha um padre já bem velhinho, com fama de brabo. E isso aqui é a minha origem, né? Aqui tudo é a paróquia. Tem a praça, né? A torre aqui da igreja, pessoal olhando o carro do Google. Ó, construção do salão paroquial. Já estão modernizando, infelizmente. Bom, então aqui eu localizei, né, o lugar onde eu morei, a Gabi, que era um lugar onde eu treinava basquete, onde eu aprendi muita coisa, e a escola onde eu estudei até a quinta série, e a igreja onde eu frequentava. Cidadezinha de interior, né, bem, tudo muito simples, tudo muito pacato, né. Aqui do lado ó, dá pra ver a igreja por dentro. Vamos ver se tem foto dela aqui, ó. Ó, aqui tá diferente. Isso aqui não mudou. Essa era a paróquia que eu frequentava, onde eu fui catequizado. Essa tribo xerente aqui, né? Vamos lembrar lá atrás, lá nós temos a questão do cacique Gurupi, não é mesmo? Pois então, apesar de não termos assim registros concretos, né, se ele pertencia ou não à tribo xerente, em 1950 aqui se tem o último contato com essa tribo, né, com os pioneiros, com os primeiros pioneiros aqui da região. E entre esses pioneiros estava a pessoa de Maurílio Rezende dos Santos. E o que acontece, galera? Aí nós temos aí já a entrada na história, já ali no ano de 1951, de um personagem aqui muito importante aqui na história de Gurupi, que é outro Benjamin. Esse já é o Benjamin Rodrigues Nogueira. Pois então, em 1951 você tem um registro que Benjamin Rodrigues Nogueira teria aparecido na região, né? Em e ele tinha a ideia de fundar aqui uma cidade.
Benjamin, ele se encontra aqui com um dos pioneiros que morava na região, que é o nosso Maurílio. E Maurílio ele conta a história do cacique Gurupi, né? Os xerentes. Pois então, Benjamin acha muito interessante a história do cacique Gurupi, do lendário cacique Gurupi, e acaba que então Gurupi vira o nome, né, da cidade, do povoado de Gurupi. Em Tupi, segundo eu pesquisei, Gurupi significa diamante puro. É guru, diamante pi puro. Muito interessante, né, galera? Pois então, o que que acontece? Benjamin Rodrigues Nogueira, ele fica sabendo da informação que da passagem, da construção e passagem da BR-14, a época, né, mais conhecida agora como BR-155, com a chegada aí do fundador. Localizado na região norte do Brasil, o estado do Tocantins conta com 139 cidades, ocupando a 16ª posição entre os estados com o maior número de municípios. Sua população, segundo a prévia do último censo, é de cerca de 1,5 milhão de habitantes. No centro do Brasil, sua posição é estratégica, favorecendo a distribuição de mercadorias e acesso aos principais centros consumidores do Brasil e do mundo, transformando o estado na terra das oportunidades. A espinha dorsal da logística multimodal de transportes brasileira passa pelas terras do Tocantins. O estado caçula da federação se destaca pelo desenvolvimento social, econômico e tecnológico. Não é por acaso que a sua economia, atualmente, é uma das mais promissoras do país, com destaque para os setores de serviços, comércio, indústria e principalmente da agricultura. Além do enorme potencial do agro, segmentos como o da construção civil e extração de minérios também estão em processo de evolução. Por possuir um território amplo, detém uma grande variedade de biodiversidade, com presença do Cerrado e Amazônia, além das faixas de transição. Por isso, morar no Tocantins é estar em comunhão com a natureza. Metade do território tocantinense se compõe por áreas de preservação. O Jalapão abriga a maior e mais importante área de cerrado preservado do Brasil. São mais de 3 milhões de hectares, protegidos por 7 unidades. Ah, o Jalapão é maravilhoso, né, cara? Oásis. Nunca estive lá. Nasci em Tocantins e nunca fui no Jalapão. O Jalapão é igual Bonito no Mato Grosso, né? São lugares assim, pode-se dizer, paradisíacos. Um lugar espetacular, com serra e chapadão, dunas, lagoas, rios e cachoeiras, de águas cristalinas. O Parque Estadual do Cantão é uma experiência exuberante. São 836 lagos, que funcionam como um berçário natural para a fauna que povoa os rios da região. Sua capital, Palmas, dispensa apresentação. Além de ser a capital mais nova do Brasil, é a cidade
cidade mais populosa do estado do Tocantins. Tem o melhor IDH de toda a região norte e figura também entre as 30 melhores cidades do país para morar. Seu traçado moderno, com gigantescas áreas verdes e praças exuberantes, revela uma cidade planejada que tem um dos melhores índices de desenvolvimento humano entre as capitais brasileiras. Terra das oportunidades, Palmas é aquele tipo de cidade acolhedora que você chega e já se sente em casa. Mas o interior do estado do Tocantins é tudo de bom. É o lugar das lindas paisagens, das terras em abundância, dos recursos naturais, dos melhores rebanhos, do turismo sustentável, da força de trabalho, quente, do sol e do calor humano, de gente de todos os lugares, de todos os cantos do Brasil, que tem sua própria língua e seus sabores, da beleza das praias, da natureza, da alegria e do comprometimento com todos aqueles que têm a mesma motivação de transformar o estado caçula em um dos melhores lugares do Brasil para trabalhar, para passear, para investir, para morar. Algumas das cidades que vamos apresentar estão próximas a Palmas, compondo a região metropolitana da capital, e podem não ser consideradas do interior por questão de proximidade, mas não poderiam ficar de fora da nossa lista. Apresentamos agora a nossa lista recente com 10 excelentes cidades para viver bem no interior do estado do Tocantins. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Você está assistindo o canal Coisas do Mundo. Seja bem-vindo! Muito obrigado aí ao canal Coisas do Mundo. Vou seguir aqui, inclusive, como agradecimento pela sua reportagem, muito interessante. Deixei o curtir, me inscrevi. Que lugar? Nossa lista. Temos Araguatins. Não, quero ver Natividade agora. Extremo norte do estado de Tocantins. Na região do Bico do Papagaio, Uma outra cidadezinha muito interessante se chama rio da região Natividade. Vamos ver se está aqui. Araguatins teve seu nome escolhido pela então junção dos rios Araguaia e Tocantins. Perto de Porto Nacional está Natividade. Na sequência temos a cidade de Porto Nacional. Vamos ver. O município de Porto Nacional, situado a pouco 50 quilômetros da capital, Palmas, conta com população de 71 mil habitantes, segundo os dados da prévia do censo. Conhecida por ser um berço da cultura do Tocantins, seu centro histórico foi tombado como Patrimônio Histórico Cultural Nacional em 2008 e reflete o antigo e o moderno, abrigando ruas estreitas e casarões coloniais, que dividem espaços com prédios arrojados de arquitetura contemporânea. Além de Porto Nacional ser uma das maiores referências históricas do Tocantins, o lugar atrai turistas, visitantes e estudantes de várias localidades, que chegam em busca de conhecer essa cidade centenária, que também é um polo do agronegócio e tem um dos maiores PIBs do Tocantins. Além do ouro, a história de Porto Nacional está ligada à navegação pelo rio Tocantins, que, apesar das mudanças decorrentes da construção da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, é um elemento marcante na vida cotidiana dos moradores. O caráter religioso é outro fator marcante do município de Porto Nacional. Como a Catedral Nossa Senhora das Mercês, as festas religiosas são marcas do município e atraem fiéis e turistas. Além da grande potencialidade no agronegócio e pecuária, outra vantagem do município é a infraestrutura para receber turistas, já que o local possui praias de água doce, onde a fauna e a flora contrastam com o antigo e o moderno, além da diversidade do patrimônio natural, histórico, cultural e gastronômico. Uma opção de lazer. observação que é o seguinte: Essa a parte religiosa dessa cidade é maravilhosa, né? Vamos ver se a gente acha aqui Natividade Tocantins. É uma cidade onde tem algumas igrejas que foram construídas por escravos, né? E é tombada como patrimônio. Vamos ver se tem um vídeo que mostra aqui essas igrejas.
que acho que tá legal. Chegamos em Natividade. Natividade é a cidade mais antiga do Tocantins e é uma cidade histórica com quase 300 anos. E a cidade não foi fundada exatamente onde a gente está. Aqui atrás a gente tem as ruínas de uma igreja. A cidade foi fundada primeiramente lá em cima daquele morro, com o nome de São Luís, Arraial de São Luís, Arraial Povoado, e a cidade foi fundada para a exploração do ouro. Então a cidade foi uma das principais cidades durante o ciclo do ouro em Goiás, junto com Pirenópolis e Goiás Velho. Eram os principais pontos de exploração do ouro. O ouro aqui começou a ser explorado por volta ali do ano 1730, 1734, e foi explorado o ouro aqui durante cerca de 60 anos, até o final dos anos 1700, e depois a cidade permaneceu com esse ar histórico, esse ar colonial. Hoje a cidade guarda muitas histórias, muitas tradições. Aqui tem uma tradição religiosa muito grande. A maior festa religiosa do estado do Tocantins acontece aqui, que é a Romaria do Senhor do Bonfim. Bonfim é um vilarejo que tem aqui com apenas 46 habitantes, e durante essa festa religiosa reúne mais de 80 mil pessoas. A cidade guarda também a maior festa do Divino do Espírito Santo e ainda preserva um centro histórico com mais de 250 construções. Essas construções foram tombadas pelo IPHAN como Patrimônio Artístico Nacional. E tem uma curiosidade interessante, que além das construções históricas, também foi tombado aqui aquele morro que a gente consegue ver aqui, ó, como Patrimônio Artístico e Paisagístico Nacional. Uma mineradora tinha comprado essa área, tinha comprado todo esse morro aqui, e esse morro ia ser explorado. Devido ao tombamento da cidade, das construções e do paisagismo, então ele está preservado até hoje. Essas são as ruínas da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Então esse é o cartão postal de Natividade. E essa igreja, na verdade, ela não foi terminada. Era uma igreja construída pelos negros, para eles, né? Principalmente com o dinheiro dos negros já libertos. E é muito interessante a história desse pessoal aqui, porque Natividade hoje tem 9 mil habitantes. Mas nessa época da colonização, na época do ouro, ela chegou a ter 40 mil escravos, e a população não escrava era de 2 mil pessoas, ou seja, tinha muito escravo morando aqui, e eles conquistaram muitas coisas. Eles tinham a Irmandade dos Negros aqui, Irmandade Negra, e era uma irmandade muito forte, então eles conquistaram algumas coisas na cidade. Uma delas foi o direito de poder construir essa igreja. Eles também conquistaram o direito de poder comprar alforria de outros negros. A Irmandade Negra foi muito forte nesse lugar, eles mantêm muitas tradições, inclusive uma tradição muito linda que eles têm aqui, mantém até hoje, é a Sussa, que é uma dança que é herdada dos escravos, e eles ainda dançam, inclusive dentro dessa igreja, todas as quintas-feiras. Versos curtos na Sussa e repetitivos que contam a história do povo daquela época, principalmente do dia a dia dos escravos.
Isso daqui é algo que eu acho que é pouco conhecido no Brasil, né? A parte histórica do norte, ela é muito pouco conhecida. O sul é muito conhecido, o nordeste é muito conhecido, mas o norte eu acho que nem tanto, né? E existem histórias, tradições, existem toda uma cultura ali que não é divulgada, que não é explorada. E eu acho que até isso faz parte, né? Porque é como se tivessem parado no tempo ali. A gente vê essas construções, a gente vê que aparentemente está tudo muito bem cuidado até, mas parece que não tem uma divulgação, né? Não tem assim uma proposta de conheça o Tocantins, conheça o norte do país. Não sei exatamente por que isso acontece. Esse é ouro bruto? Esse aqui é ouro bruto. Aí daqui a gente derrete ele, né? A gente derrete ele para poder fazer as peças. Por um desentendido, passa até por uma terra, né? Na realidade, ele não sai desse jeito aqui da rocha, né? Da rocha ele passa por um tipo de processador, né? Que tritura a pedra. Tritura a pedra, então ele sai tipo pozinho, né? Vai sendo aqueles pequenos fagulhas. Então ele coloca um produto para poder ele se juntar, né? Aí coloca um fogo, e depois que queima o produto, aí fica desse jeito, parecendo uma terrinha assim, ó. Mas esse já é um ouro de garimpo assim industrial, né? Não é o manual. Não, esse aqui já é tipo industrial, né? E assim que ele já trabalha muito assim, né? Em questão de moinho, né? Pra poder moer a pedra, né? Agora assim, aquele antigo mesmo, de bater, igual ele só bateava antigamente, hoje é mais difícil a gente encontrar esse tipo de ouro assim. Que é o pó, daí ele fica um pó, né? Vem um pó assim mesmo, natural mesmo da natureza. Esse aqui não, é o pó que eles tiram o ouro da pedra, né? Porque o ouro fica incrustado na pedra, então ele tritura aquela pedra para poder o ouro sair. Esse aqui é o filigrana em ouro, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, normalmente, eles já são 2 fios, né? Um trançado no outro. Aí depois achata para poder lhe dar essa texturazinha que você pode ver em cima da peça aqui, ó. É isso aqui. Aí isso aqui é uma pedra que eu vou fazer, uma pedra rendada. Esse aqui é a caixa para poder colocar a pedra. Esse aqui vai ficar aqui. Esse aqui é a contra-argola, né? Que vai ser um pingente. E a pedra que eu vou colocar é essa aqui. Essa pedra aqui eu vou cravar ela aqui em cima. Aqui. Nossa, que lindo. Aí esse pingente aqui, esse aqui é a contra-argola, né? Que eu vou dobrar ela para poder passar a corrente. E como é que ela fica assim, esse fio? É um processo manual ou hoje tem uma máquina que Não, faz? a gente pega a matéria-prima, pega ela bruta, né, derrete. Tipo, pega o pó de ouro, vamos supor, Por exemplo, ou a pepita. Isso, o pó do ouro, a pepita. A gente pega ele assim, bruto. Aí a gente pega ele, derrete, né, faz o processo de limpeza, depois derrete. Aí a gente vai pro laminador, né? Ali tem várias peças ali. Tem um laminador elétrico, mas os outros tudo é manual. A maioria das peças tudo é manual, né? Que a gente faz. Aí vai puxar o fio, vai ficar na espessura que a gente quer para poder trabalhar. Aí quando chega no objetivo que a gente quer para poder trabalhar, isso torna esse fiozinho aqui, ó. Um pedacinho de ouro mais ou menos desse tamanho aqui, a gente pode puxar aí até um tamanho de uns 30 metros de fio, né? Esse pedaço de solda com fogo ele vai esquentando e derrete e a filigrana absorve.
Meu muito obrigado aí ao canal Algum Lugar na Terra. Muito interessante, né? Não sei se eles comentaram isso, mas essa questão do ourives lá é porque, por ser uma terra de garimpo, hoje eu não sei, né? Mas há muito tempo atrás, sempre que chovia, a chuva escorria trazendo ouro. Então dava para ver, né, o brilho de algumas pedrinhas no meio da rua. Então havia essa exploração muito grande que ele fala lá, né? Eu acho que nesse outro vídeo aqui ele até mostra sobre isso, né? Mas é por isso que o povo lá tem essa cultura, né? Porque eles lidavam com isso na época da extração de ouro. Durante muito tempo depois isso continuou, né? Imagina, você está numa cidade onde o ouro é trazido pela chuva ali, né? Você vê o brilho. Acho que ele vai falar disso aqui. Estamos em Natividade, sul do Tocantins. Natividade é uma cidade histórica, a primeira cidade do Tocantins, que começou a ser povoado do tempo que Tocantins ainda pertencia à capitania de São Paulo. E a gente está fazendo uma trilha, a gente começou faz uns 15 minutos. E essa trilha que a gente está fazendo, a gente sai aqui de Natividade e vai até o Arraial São Luís, que foi o primeiro povoado erguido aqui na cidade, em 1736. Natividade 1736. Natividade, nessa época, o pessoal começou a vir para cá, os bandeirantes passaram aqui e despertou o interesse na exploração do ouro. Então a gente está fazendo essa trilha, que é conhecida como Trilha do Ouro, que sai aqui de Natividade e vai até as ruínas dessa cidade. E essa serra que a gente está subindo agora, ela possui muito ouro. Só que boa parte, ou todo o ouro que foi explorado aqui, era apenas um ouro de superfície, aquele ouro de aluvião, que o cascalho do rio ele começa a ser remexido, e então esse ouro se exauriu rapidamente. E hoje essa serra ela é tombada pelo IPHAN, junto com a cidade, como patrimônio paisagístico e artístico nacional. Então é proibido explorar a mineração aqui. Isso que acabou salvando aqui a região. Até uma mineradora comprou essa área aqui e pelo tombamento não pôde explorar. Só que seguidamente aparecem pessoas aqui para explorar, para fazer escavações. Então a gente está na trilha, já é o segundo ponto que a gente encontra de escavação recente. E hoje em dia o pessoal vem com detector de metal para cá e escava aqui, procura principalmente pepitas, né? Então, infelizmente, apesar de ser proibido a mineração aqui, o pessoal vem assim de forma amadora ainda, vem procurar ouro aqui na região. É um solo realmente muito rico, só que toda essa serra aqui está protegida porque ela foi tombada pelo IPHAN. Antigamente, para chegar lá em Arraial de São Luís, esse era o caminho que vinham os carros. E o caminho tá bem ruim, mas carro 4x4 ainda subia um tempo atrás. E na década de 70 o exército subiu lá e desapropriou a cidade, porque saiu uma reportagem no Globo Repórter falando que aqui era a segunda Serra Pelada, então surgiu garimpeiros de todo o Brasil vindo pra cá. E aí quando o exército veio, eles acabaram fazendo essas barricadas pelo caminho para que ninguém subisse mais mesmo de carro aqui. Interessantíssimo isso, né? O problema que pode ser causado por uma reportagem. Então, é isso que ela contou aqui, né? Uma reportagem falou que era a nova Serra Pelada. E a galera já começou a ir malucão, assim, eu quero ouro, eu quero extrair, né? Para quem não conhece a história de Serra Pelada, foi um negócio de maluco, assim, porque era liberado a extração,
muita gente foi para lá e virou uma coisa de louco, né? Com violência, com muita coisa. Assim, não tinha uma legislação para proteger, para regular, então havia muitos problemas com relação a isso. E lá, nessa cidade, na atividade, foi necessária essa intervenção. Então a gente chegou até esse ponto aqui, isso aqui ainda é vestígio do garimpo que existiu aqui nos anos 70, 80. E daí o exército veio aqui e expulsou as pessoas daqui, se apropriou as coisas e as pessoas abandonaram o que tinha para trás aqui. E essa Rural Willis ficou para trás. Há uns 15 anos atrás parece que ela ainda era completa. O pessoal levou as peças, levou tudo, só tem a carcaça agora. Histórias do Brasil que ninguém conhece. Então a gente está chegando já na parte superior aqui da serra. A gente já consegue ver esses vestígios aqui de cascalho revirado, de rejeitos. Então o pessoal dividiu essa área aqui em vários lotes e explorava aqui. Isso aqui ainda é dessa época aí dos anos 70, anos 80. E aqui pra frente a gente vai encontrar mais disso aqui pelo caminho ainda. Vários sinais de escavação aqui também. Isso aqui também é do garimpo mais recente, dos anos 80. Então, isso aqui é do período colonial. Os escravos faziam como se fosse uma terraplanagem. Para eles não ficarem subindo e descendo o morro, eles faziam uma trilha e aterravam para ficar mais plano para eles caminharem sem tanto esforço. E hoje isso aqui é um vestígio. Isso daqui é daquelas passarelas que eu mostrei para vocês. Ela segue e vai dar lá naquele lugar. Você vê, parece um muro de pedra, mas você olha em cima, tem a trilha certinha para os escravos poderem caminhar. Porque imagina vocês, eles subindo e descendo esses morrotes com as costas cheias de pedra, né, cheias de cascalho. Seria meio que impossível, né? Então fizeram como se fossem ruas, né? Exatamente, eles planeavam, eles deixavam o mais reto possível e mais limpa a estrada para eles poderem continuar e produzir mais, né? Claro, obviamente. Quantos escravos tinha aqui nessa época, chegou a ter? 40 mil escravos, tudo voltado para a exploração do ouro. Então os escravos carregavam quilos e quilos de cascalho nas costas e isso facilitava o transporte. Mas na verdade não é porque as pessoas estavam preocupadas com eles, é porque assim, dessa forma, eles iam trabalhar mais, iam render mais e iam conseguir explorar mais ouro aqui na região. Ser mais produtivos. Dessa forma eles iam ser mais produtivos. Eles faziam as caixas de até 200 metros de profundidade. Eles descem um pedaço, aí andam nas galerias, depois desce mais e vai seguindo o filão, né, o veio de ouro. Aqui normalmente eles acharam algum ouro aqui e foram descendo? Exatamente, exatamente isso. Escavaram embaixo, tá vendo? É bem recente, né? Bem recente. Aquela mancha cinza veio? Exatamente. Dá pra ver que tá bem recente essa escavação aqui. Isso aqui tem um túnel aqui embaixo, tem algumas galerias. E essa parte cinza que a gente tá vendo aqui é o veio de ouro que o pessoal persegue. Então, normalmente nessas regiões aqui que tá o ouro. Outra coisa interessante, né, que 40 mil escravos e o lugar continuou deserto, né? Então, deixa claro que o único interesse era extrair ouro. E isso também é algo que é pouco conhecido, né, da história do Brasil. Quanto ouro foi extraído daí nesse tempo, né? E por que ninguém teve interesse em permanecer? Por que as pessoas não quiseram extrair aquela região de outra forma, né? A gente viu muito pela vegetação também, que essa parte do cerrado, ela é muito quente e é seca, né? Mas é uma seca diferente da de Brasília, por exemplo, né? Porque Brasília é tão seco que
que é insuportável, né, para quem não é acostumado. Aqui é seco também, a gente viu a vegetação completamente seca, mas eu morei lá em Gurupi, né, até os 12 anos, e lá é mais úmido, lá chove bastante, mesmo a vegetação estando seca, né, tem os períodos ali onde acontece isso, mas não é exatamente igual ao Cerrado em Brasília. E o que me chama a atenção é isso, né? Por que se tiveram 40 mil escravos lá, por que tão pouca gente quis permanecer, né? Para extrair, para fazer outras atividades econômicas ali nessa região? Tem ouro aqui. Então a gente consegue encontrar muitos vestígios recentes aqui de pessoal que vem aqui de forma ilegal tentar encontrar ouro aqui ainda nessa região. Então, olha só, essas ruínas aqui é do que seria uma guarita, que como a gente está perto da casa do Capitão Mor, que era quem cuidava da segurança, né, da vila, então aqui era onde ficavam as pessoas armadas, historiando tudo isso era desmatado, então ele conseguia ter uma visão muito grande, inclusive da casa do Capitão Mor, que fica naquela direção ali, bem no pé da Copaíba. Era uma casa bem grande, porque além da proteção também ele recolhia a questão dos impostos, né? E um dos fatores para o garimpo aqui diminuir foi a instalação do imposto do quinto. Já ouviram falar no quinto dos infernos? Pois é, então 1/5 de tudo que você produzisse você tinha que mandar para a coroa. E aí com a diminuição do ouro de aluvião, eles começaram a ir embora, migrar para outra cidade. Vestígio ainda do telhado. Um pedacinho de uma telha. Então, gente, olha só, essa aqui é a negramina, né? A negramina hoje ela é usada como banho para limpeza energética no corpo, mas antigamente, no período da escravidão, as escravas mais novas, elas usavam isso para passar no corpo para repelir os abusos, né? Porque os senhores mandavam elas se lavar, elas já sabiam, né, que podia acontecer isso, então elas já pegavam e passavam no corpo. Então a negramina, assim, para quem tem uma energia muito ruim, ela é um cheiro insuportável, mas para quem tem uma energia boa, o cheiro é delicioso, é refrescante, né? Então ela é uma forma de repelir uma coisa mal, uma coisa negativa. Como é que é? Como é que é o nome dessa planta aí? Vamos ver. Vamos consultar a fonte. Então, gente, olha só, essa aqui é a negramina, né? A negramina hoje ela é usada como banho para limpeza energética no corpo, mas antigamente, no período da escravidão, as escravas mais novas, elas usavam isso para passar no corpo para repelir os abusos, né? Porque os senhores mandavam elas se lavar, elas já sabiam, né, que podia acontecer isso, então elas já pegavam e passavam no corpo. Então a negramina, assim, para quem tem uma energia muito ruim, ela é um cheiro insuportável, mas para quem tem uma energia boa, o cheiro é delicioso, é refrescante, né? Então ela é uma forma de repelir uma coisa mal, uma coisa negativa. Esse aqui era um quarto e... Não, peraí. Vamos ver a negramina. Ciparuna guianensis. Tá. Redondinha, verde e meio vermelha.
É uma planta conhecida popularmente como negramina. Ela compõe a flora das angiospermas. É encontrada no Cerrado brasileiro e é usada em diferentes regiões do mundo, principalmente em tribos indígenas. Na medicina popular, suas folhas são utilizadas como anti-inflamatório e estimulante para o tratamento da herpes, dor de cabeça, reumatismo, artrite e malária, além de serem usadas para a decoração. O consumo do seu fruto in natura é eficaz para dores abdominais e indigestão. É importante ressaltar que o óleo dessa planta é um excelente inseticida. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é realizar uma pesquisa bibliográfica. Interessante. Tá, aqui não falou sobre o cheiro, né? O cara falou que o cheiro é insuportável. Vamos ver aqui. Peraí, deixa eu só fechar minha janela. Bom, muito interessante. Essa é uma informação nova para mim, não conhecia essa planta. E aparentemente é um anti-inflamatório e inseticida. Interessante. Vamos continuar. E eles construíam nos cantos da parede as cantoneiras de pedra, né, que servia para colocar a candeia, né, que era o material que eles usavam para iluminar a noite. Então olha só, devia ser uma cabeceira bem moderna, né, para a época, porque nos dois cantos da parede tem as cantoneiras. Então assim eram as casas em 1700 e pouco. Vocês conhecem a história do criado mudo, né? Criados mudos eram escravos que ficavam dentro do quarto a noite inteira acordados, segurando a garrafa d'água e o outro. Ah não, lá vem esse papinho de novo, né, cara? Que bizarrice. Infelizmente essa militância aí em ambientes onde tem uma atuação dos escravos, né? Cara, eu não acredito que esse pessoal, mesmo que fosse a elite, quisesse colocar um escravo ali o tempo inteiro. Tudo bem que naquela época não haviam recursos, né? Não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha nada do que é o mínimo de conforto. Ainda assim, eu acho muito improvável que alguém deixasse um escravo a noite inteira no quarto. Enfim, não sou historiador, não tenho como provar esse ponto também, mas eu já vi muita gente questionando essa situação e eu particularmente não acredito que essa seja a origem da expressão criado mudo. Pinico. Eles ficaram ali em prontidão, entendeu? O tempo todo só esperando algum senhor chamar eles para poder sofrer de alguma coisa. Então por isso que eles estão querendo extinguir esse termo de criado mudo, que é só que eles ficam nas cabeceiras da cama, né? Por causa disso, porque era um sofrimento, você ficar acordado a noite inteira segurando uma garrafa d'água, esperando alguém acordar para pedir água, né? É um absurdo. E daí que surgiu o termo. Exatamente, criado mudo. Vamos consultar. Vamos dar uma olhadinha básica sobre isso.
vamos ver versões, né? Aqui a gente tem pessoas direitistas, sites esquerdistas. Vamos ver versões. Para, afinal de contas, criado é mesmo racista. Eu já li em alguns lugares que é, em outros lugares que não é, já vi um monte de história. Essa história já circula há muito tempo e eu nunca sei argumentar quando este é o assunto. Vamos lá então. Primeiro ponto. Eu já li em alguns lugares que é, em outros lugares que não é, já vi um monte de história. Essa história já circula há muito tempo e eu nunca sei argumentar quando este é o assunto. Vamos lá então. Primeiro ponto, pessoal. Vale a pena dizer, antes de começar, que existem expressões racistas, tá? Isso é um fato. Uma que me vem à cabeça, por exemplo, é serviço de preto. Dizer que serviço é de preto, nossa, esse serviço está muito mal feito. Típico serviço de preto, por exemplo, é uma expressão obviamente racista. Ela nasceu com esse intuito. Ela tem uma clara referência à pele e ela diminui, ela denigre, ela rebaixa, e denegrir não é uma expressão racista a propósito disso, mas ela rebaixa a imagem da pessoa negra, tá? Da pessoa preta. Só que não é o caso de criado mudo. E aí, para que você tenha substrato para falar sobre isso, mais do que dizer para você que não, a verdadeira origem vem do inglês Dumbwaiter, que são as explicações que você vai ver aí na internet, que são explicações corretas, mas muito abreviadas, eu quero ler para você um trecho de um artigo do professor Rafael Gustavo Rigolon, neste livro aqui, ó, 50 pseudo-etimologias para deixar de compartilhar. O Rafael é muito sério, chegou aqui para mim há pouco tempo este livro, falei, nossa, que baita material para fazer um vídeo pro YouTube. Rafael é um professor muito sério, ele faz pesquisas profundas, ele tem uma página chamada Nomes Científicos, e ali ele desmistifica alguns desses nomes, desses falsos nomes, entre eles falsos nomes racistas, e fala sobre a origem de expressões que realmente são racistas, e a origem de tantas outras expressões também, ele não se reduz a esse tema. Então, tirando um pedaço aqui do artigo dele, eu quero ler para que você tenha todo o arcabouço teórico na hora de argumentar a respeito deste assunto. Então ele diz o seguinte, primeiro, de onde surgiu esse bafafá, né? Toda vida todo mundo fala criado mudo, pra lá, pra cá, por que do nada começaram a falar que isso era racista? De onde surgiu? Em 2019, uma famosa empresa de móveis e decoração apareceu nos jornais para anunciar que havia retirado a palavra criado mudo de seu catálogo, substituindo-a por mesa de cabeceira. A ação foi bastante elogiada e a marca conseguiu passar a ideia de ser cultural e socialmente responsável. O vídeo de veiculação da campanha mostra negros, homens e mulheres sentados ao lado do móvel da empresa, espantando-se ao descobrir que criado mudo teria uma etimologia relacionada a preconceito racial. Eles leem um texto assim, então essa era a propaganda. O pessoal lia este texto aqui, ó. Estamos em 1820 e os escravos que faziam serviços domésticos eram chamados de criados. Alguns desses homens e mulheres passavam dias e noites imóveis ao lado de camas com um copo de água, roupas e o que mais fosse. Então pessoas do lado da cama segurando alguma coisa, um copo de água, etc. Alguns senhores achavam incômodo o fato de eles falarem. E muitos chegavam a perder a língua. Outros sofreram duras punições para aprender a não se mexer quando houvesse alguém dormindo. Um dia surgiu a ideia de uma pequena mesinha para ficar ao lado da cama, usada basicamente para apoiar objetos. Então, para não confundir os dois, eles passaram a chamar o móvel de criado mudo. Antes de continuar a leitura aqui, gente, só pensa sobre isso. Pensa. 1820 tem pouco tempo. Nós estamos em 2020 alguma coisa, 2024 no momento de gravação deste vídeo, não sei quando você está assistindo. Mas a mesa de cabeceira, o criado mudo foi inventado em 1820. Raciocina. Qual o sentido disso? Se havia mesa desde sempre, que a gente se entende por humanidade, aquela mesa de cabeceira até então não tinha sido inventada, eles usavam pessoas segurando o copo de água. Qual o sentido disso? Só de nós raciocinarmos um pouco, nós já vemos que isso é no mínimo esquisito. Até então usavam pessoas para segurar ali um copo de água. Qual o sentido? E aí incomodava que essas pessoas ficassem conversando com quem? Todo mundo dormindo ali na cama, uma pessoa segurando, suponhamos que essa loucura fosse verdade, né? Segurando ali o copo de água, conversando com quem? Tá entendendo? E aí cortavam as línguas dessas pessoas. Tá, o grande problema, agora o Rafael Rigolon falando, é que essa história simplesmente não se sustenta em pé, desprovida de qualquer fundamentação histórica, sem registros ou fontes, literalmente, não tem fonte nenhuma isso. Não tem nenhuma origem isso. Alguém literalmente inventou essa história. Do nada falou, tô achando que foi por causa disso. E pelo visto também de lógica. Os registros de senhores servidos por criados mudos, fisiologicamente mudos ou apenas proibidos de falar, são antigos, bem anteriores à chegada dos europeus em território brasileiro. O escritor cartaginês Tertuliano, que viveu em 160 a.C., já havia registrado o fato de que alguns reis da antiguidade tinham preferência por serviçais mudos, como modo de evitar que os segredos saíssem dos palácios. Não é de se duvidar que no Brasil colonial e monárquico houvesse quem possuísse criados que fossem literalmente mudos. Beleza, havia criados que eram mudos de fato? Sim, mas não por causa disso, né? Mas aí vale a questão. Qual é a vantagem de se ter um escravo com alta probabilidade de se rebelar, mudo ou não, segurando um copo de água ao lado da cama? É até engraçado, gente, porque assim é criativo, né? Ao lado da cama enquanto você está dormindo. E visto que uma simples mesa cobriria a tarefa, ninguém havia pensado em usá-la antes. Eu fico indignada, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco engraçado, porque é tão sem pé nem cabeça um negócio desse. Na Inglaterra do século XVIII, por exemplo, os aristocratas contavam com uma mesinha para amparar o serviço de chá ao receberem visitas. Era o Dumbwaiter, o nome da mesinha, cujo primeiro registro escrito data de 1749. Então esse tipo de mesinha ao lado da cama
com este nome, sendo chamado com este nome dumbwaiter, é de 1749, os primeiros registros são dessa data, lá na Inglaterra. Assim, a presença de empregados durante as fofocas era dispensável, podia tirar essas pessoas do quarto. Quando os ricos do Brasil, que sempre tentaram imitar o mobiliário europeu, passaram a adotar o móvel, a tradução ficou por criado mútuo. Então veja, essa moda surgiu, dumbwaiter, com este nome, né? A mesinha já existia, mas com este nome. Surgiu lá na Inglaterra, 1749, e aí o Brasil, que sempre importou as modas europeias, traduziu isso literalmente, chamou de criado mudo. E aí ele coloca entre parênteses. Vale lembrar que criado também é uma palavra surgida bem antes de a escravidão ser institucionalizada no país. Então a própria palavra criado não tem a ver com negro, não tem a ver com pessoas de pele escura. Nada a ver, a palavra já existia antes. Sempre teve o sentido de empregado doméstico, de servo. Ainda assim, continua o Rafael, mesmo durante a escravidão na Inglaterra, abolida em 1834, cabe registrar que os criados ingleses daquela época eram majoritariamente brancos. Então veja que coisa interessante. Mesmo quando surgiu a expressão dumbwaiter, que não tinha nada a ver com os criados, porque era só uma mesinha, mas mesmo se a gente fosse pensar nos criados, os criados eram majoritariamente brancos. E mais, como regra geral, os ingleses eram intolerantes à presença de indivíduos de pele escura, por exemplo, sul-africanos e indianos. Então havia racismo, sem dúvida nenhuma, havia racismo. Havia racismo a ponto tal de não haver empregados negros, ou de a preferência não ser por empregados negros. Por isso, se houvesse algo politicamente incorreto na etimologia de criado mudo, seria porque a origem do termo deriva da relação aristocrata-serviçal, não da discriminação racial. Então não tem nada a ver com racismo isso. Palavras e expressões, ele finaliza, podem ter conotações racistas, como exemplifiquei, ele mesmo disse aqui, mas certamente não é o caso. Então, ele tem mais um pedacinho de texto aqui, mas aqui está o coração. Fica a sugestão do Querida, essa é uma das visões. Todos os sites que eu estou consultando aqui, aparentemente, então, aparentemente aqui é essa a origem, né, da expressão. E, claro, né, a militância usa de uma forma exagerada e tal, mas já tinha falado sobre isso antes, não é exatamente isso. Ok, vamos continuar então lá com o vídeo da cidade de Natividade. A gente está na parte final da trilha. Isso aqui era a primeira usina hidrelétrica aqui de Natividade. Provavelmente, talvez, a primeira do estado do Tocantins. Então a água vinha, a mesma água que hoje abastece a cidade, vinha lá da cachoeira, girava uma turbina aqui, que era ligada a esse gerador, que ainda dá pra ver ele aqui, o pedaço dele. Tá aqui, é uma pena que isso aqui não tá num museu, mas tá aqui o gerador, que gerava eletricidade aqui pra cidade. Isso na década de 70, 80, até que ele foi abandonado. E ainda tem as peças, uma pena que tá assim, né? Isso aqui deveria estar no museu da cidade. E tá aqui. Mas tem os resquícios aqui ainda. Então, mais uma vez, meu muito obrigado aí pela dedicação, pela entrega do conteúdo aí de algum lugar na Terra. Vou me inscrever também, gostei do conteúdo. Aqui até tem um outro documentário sobre a Serra Pelada. Outro dia a gente vê. Achei muito legal, né, essa pesquisa, essa reportagem. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante também. O que eu acho mais interessante é justamente essa questão cultural.
cultural, né? Porque são cidades muito marcadas pela escravidão, pelo que acontecia naquela época, né? A exploração do minério, a exploração das pessoas também, mas se tornou uma questão cultural, né? As pessoas de lá vivem ainda com pouquíssimos recursos, assim, né? É um lugar que não se desenvolveu tecnologicamente e eu espero poder fazer mais conteúdo sobre isso, de repente outros reacts sobre isso, de repente o Jalapão também, o Jalapão é muito bonito, dá pra fazer também um react sobre lá, ó, Jalapão. São lugares maravilhosos, né? Esplêndidos. Paradisíacos. E também é explorado, né? Eu acho que pouca gente conhece essas belezas naturais lá no norte. Acredito que a gente pode fazer aqui um react sobre isso também. Então, vou ficando por aqui hoje. Agradeço aí a quem assistiu. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, acompanhe aqui o meu canal, siga, compartilhe e interaja. Se você estiver no YouTube, deixe seu comentário. Se você estiver na Twitch, participe também das próximas lives. Eu agradeço a sua presença, a sua participação. Um abraço.